Olá pessoal, vamos continuar a Apologia de Sócrates, parte 13. Uma pergunta: o que vocês já podem aprender com Sócrates até essa altura da leitura? Vamos lá. Além daquilo que a gente já sabe, que ele é um homem que vai, que fala com as pessoas, que busca a verdade, pensa um pouco. Uma das coisas, por exemplo, é um homem que vive por um ideal. E não é um ideal que estava longe e aí fica só na fantasia. Não é um ideal que todos os dias ele faz um ideal. Então eles nos ensinam uma coisa: quando se tem um ideal básico, a gente faz esse ideal todos os dias. A gente não fica esperando chegar o dia onde esse ideal vai acontecer. Então, um ensinamento importante do Sócrates. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Mas então, porque sentem prazer certos ouvintes em ficar longas horas na minha companhia. Já vos expliquei, ó atenienses, e disse-vos toda a verdade. É porque gostam de ouvir-me examinar os que imaginam sábios e o não são, coisa que efetivamente não deixa de ser divertida. E foi, volto a repetir, o Deus quem me prescreveu esse trabalho através de oráculos. Dos oráculos, dos sonhos e de todos os meios que qualquer Deus pode utilizar para apontar a um homem uma missão a cumprir. O que estou a dizer, atenienses, é fácil de verificar, porque se realmente corrompo os jovens e se já os havia corrompido anteriormente, não será verdade que alguns deles, havendo reconhecido com a idade ter-lhes eu dado conselhos perniciosos na sua juventude, deviam hoje apresentar-se aqui para me acusarem e me fazerem castigar, e que, se o não quisessem fazer eles próprios, alguns membros das suas famílias, pais, irmãos ou outros parentes, deveriam recordar-se presentemente e vir buscar vingança se eu tivesse feito mal aos seus familiares? De qualquer modo, muitos deles estão aqui, estou a vê-los. Antes de mais nada, Criton, que é da mesma idade e do mesmo demo que eu, pai de Critóbulo, aqui presente. Depois, Lisânias de Esfeto, pai de Ésquino, igualmente presente. Eis ainda Antifo de Quefísia, pai de Epígenes. Estão aqui ainda outros cujos irmãos vieram na minha companhia. Nicóstrato, filho de Teosótides e irmão de Teódoto. Ora, Teódoto morreu e não poderia influenciá-lo com os seus rogos. Depois, estais a ver Páralo, filho de Demódoco, cujo irmão era Teages, Adimanto, filho de Ariston, de quem é irmão Platão, aí presente, e Aiantodoro, cujo irmão Apolodoro aqui se encontra. Podia dar-vos os nomes de muitos outros, e dentre eles os quais Meleto poderia citar ao menos um como testemunha na sua acusação. Se não pensou nisso, autorizo-o a que o cite presentemente, e se for capaz de conseguir uma testemunha do gênero, que o diga. Mas, muito ao contrário, atenienses, encontrá-los-eis a todos dispostos a me apoiarem. A mim que corrompi os familiares deles, a mim que lhes fiz mal, no dizer de Mileto e de Ânito. É certo que os que estão corrompidos teriam, porventura, alguma razão de me defenderem, mas os seus parentes, a quem eu não seduzi e que são pessoas de idade avançada, que motivo têm para me apoiar senão a lealdade e a justiça, se não o terem consciência de que Meleto está a mentir e eu digo a verdade? Aqui novamente ele falando a mesma coisa, né? Se fosse verdade que eu prejudiquei pessoas, essas pessoas estariam aqui me acusando, ou se essas pessoas tivessem sido tão seduzidas por mim, pelo menos os pais, os parentes iam estar aqui testemunhando por elas, mas não encontramos ninguém. Chega, ó juízes, os argumentos que posso dar em minha defesa reduzem-se mais ou menos a estes, ou talvez a alguns mais do mesmo gênero. Mas pode estar alguém no meio de vós que se sinta indignado ao recordar que,
tendo também ele sofrido um processo de menor consequência que o meu, rogou e suplicou a juízes à força de lágrimas, mostrou ao tribunal os filhinhos, a fim de o comover o mais possível, e com os filhos, muitos parentes e amigos, ao passo que eu, naturalmente, não quero fazer nada disso, ainda mesmo que possa julgar-me à mercê de supremo perigo. É possível que, pensando ele assim, me considere com rigor e, irritado com o meu procedimento, disponha o seu voto com ira. Se algum de vós se encontra possuído destes sentimentos, o que da minha parte não creio, mas se os tem, enfim, peço que lhe darei uma resposta sensata, declarando-lhe: também eu, excelente homem, tenho familiares, pois que, como diz Homero, não nasci nem de um carvalho, nem de um rochedo, mas de seres humanos. Também eu tenho familiares, atenienses, e filhos em número de 3, um dos quais é já adolescente e os outros 2 pequeninos. No entanto, não os trouxe aqui para vos levar a absolver-me, porque não faço eu, então, nada disso? Não é, atenienses, por arrogância, nem desprezo por vós. Que eu encare a morte com segurança ou não é um outro problema. Mas para minha honra, para a vossa e para a da cidade inteira, não me parece conveniente recorrer a qualquer desses meios com a minha idade e a reputação que tenho verdadeiramente ou falsa. Em todo caso, é a opinião aceite que Sócrates se distingue em qualquer coisa da maior parte dos homens. Se, portanto, aqueles de entre vós que passam por ser superiores em sabedoria, em coragem ou em qualquer outro gênero de mérito, viessem a comportar-se desse modo, isto seria uma vergonha. No entanto, vi muitas pessoas dessas que passavam por ser homens de valor cometerem diante de juízes baixezas surpreendentes, como se considerassem terrível desgraça que vós os condenasseis à morte. E no caso de não os condenardes à morte, como se eles devessem ser imortais. Vou dar uma pausa aqui rápida. Aqui ele mostrando: não vou manipular os juízes, não vou mostrar, coitado de mim, Sócrates, que tenho 3 filhos, e apelar para esse exagero, né? De mostrar, olha, eu sou um homem, que a minha família precisa de mim. Não, ele está dizendo aqui, olha, eu tenho uma honra, eu tenho uma verdade, e eu tenho uma imagem de um homem de saber que se comporta de uma maneira diferente, e vou continuar assim até o final. E não tenho medo da morte. Depois ele vai falar um pouco mais ainda sobre isso, ele já falou. E por que ele não tem medo da morte, né? Só para dar uma adiantada aqui. Porque não tem como saber se a morte, inclusive, pode ser algo pior do que a vida. Então ele vai falar sobre isso mais para frente com mais intensidade, né? Não tenho medo da morte, se isso está acontecendo para mim, tá tudo bem, e eu não vou me rebaixar, eu não vou me sujar, né? Não vou usar de manipulação, que faziam os sofistas de alguma maneira, né? Para que eu possa ser um objeto de desprezo através depois do meu próprio comportamento, né? Ora, quanto a mim, penso que eles desonram a cidade, fazendo crer aos estrangeiros que os homens de Atenas, que se distinguem pelo mérito, e os cidadãos escolhem de preferência a si próprios para os elevar à categoria de magistrados, e as outras dignidades não têm mais coragem que as mulheres. Trata-se, atenienses, de coisas que nós, que passamos por ter algum mérito, não devemos fazer e que vós, se as fizermos, não deveis permitir. Ao contrário, deveis mostrar que estáis mais dispostos a condenar os que representam diante de vós estas cenas lastimosas e cobrem de ridículo a cidade, e que aqueles que esperam tranquilamente do que aqueles que esperam tranquilamente a sentença. Lembrando aqui que para o ateniense, né, viver em Atenas era um objeto de extrema glória. Então,
O ateniense era conhecido por sua coragem, eles honravam a cidade, eles honravam, né, ter nascido ali, e Sócrates está dizendo isso: eu vou manter essa honra à cidade, vou manter essa honra à minha vida, aquilo que eu acredito que é justo. Isso também significa honrar os deuses, né? Viver com dignidade, não manipular e aceitar o que está sendo feito por justiça, ainda que ele soubesse que isso, do ponto de vista de uma justiça humana, estava sendo uma manipulação, estava sendo uma mentira, mas ele acreditava num Deus maior, né? De que se esse Deus nada disse a ele de contrário a isso que ele estava falando, é porque estava absolutamente correto aquilo que estava acontecendo. Beijos para vocês, pessoal. Continuamos amanhã. Bye, bye.